Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então eu invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Eu estava prostrado e o Senhor me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos e da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Amém. Dizem alguns eruditos que este salmo foi escrito pelo rei Ezequias. E tudo nos faz crer que isto é um fato. Ezequias começou a reinar em Jerusalém com 25 anos de idade. Ezequias reinou 29 anos. Ezequias morreu com 54 anos. Ezequias foi um dos homens mais piedosos da sua geração. Diz a Bíblia que antes dele nunca houve ninguém parecido com ele, nem depois dele outro igual a ele. Mesmo sendo filho de um homem tão mau e perverso, ele provou que o homem não é fruto do meio, que é possível ser diferente do meio, e promove em Israel, mormente em Judá e Jerusalém, uma grande reforma religiosa. Na verdade, ele experimenta um grande avivamento espiritual. Mas quando Ezequias estava com 39 anos, 14 anos depois que começou a governar, no auge do seu governo, no auge do seu vigor, no auge das suas conquistas, ele enfrenta dois gravíssimos problemas. O primeiro deles, um problema externo. O maior império do mundo da época, o Império Assírio, que já tinha derrubado o Reino do Norte e levado cativo o povo para uma escravidão, também cerca Jerusalém. Abusadamente avisa para ele que nenhum Deus poderá livrá-lo das mãos da Síria. O exército já estava acampado ao redor de Jerusalém e era um ataque certamente avassalador. Ele não tinha estrutura nem força militar para resistir àquele ataque. Não bastasse esse problema externo, ele enfrenta um segundo problema, um problema interno. Diz a Bíblia que ele ficou doente. Ficou doente. Seu dinheiro, sua posição não puderam resolver o seu problema. Ele pegou uma úlcera. E Deus mandou o profeta Isaías à casa dele com uma ordem, uma mensagem. E a mensagem era esta: ponha em ordem a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Nesse momento, diz a Escritura que o rei voltou-se para a parede e orou fervorosamente, e chorou abundantemente, e Deus respondeu a oração dele rapidamente. O profeta nem tinha saído da cidade ainda, quando Deus disse para ele: volta lá e fala para Ezequias, príncipe do meu povo, que eu ouvi a sua voz, eu vi as suas lágrimas, eu darei para ele mais 15 anos de vida, libertarei Jerusalém do ataque da Síria, e no terceiro dia subirás à casa de Deus. E de fato, isso aconteceu. Deus moveu o universo para atender a oração do rei Ezequias. E dizem os estudiosos que ele então compõe esse salmo para dar o seu testemunho, para contar a sua história, o livramento que recebera de Deus. E notem comigo que ele destaca aqui
o que aconteceu com ele no versículo 3. Tanto o problema externo quanto o interno. Ele disse: laços de morte me cercaram. Laço é uma armadilha, mas não é visível, por isso mais perigoso. Mas não é um laço apenas para machucar, é laço de morte. Não é um laço aqui, outro ali, outro acolá. Laços de morte me cercaram, me encurralaram. Se não bastasse esse problema externo, agora ele enfrenta um problema interno, que ele diz no verso 3: e angústias do inferno se apoderaram de mim. É claro que você e eu sabemos o que é angústia, faz parte da natureza humana e da história humana, mas eu não sei se eu e você, se você e eu sabemos o que é angústias do inferno. Eu não sei se nós poderíamos adjetivar a nossa angústia com essa intensidade. O que Ezequias está dizendo é que o inferno havia mudado de endereço, é que o inferno estava morando dentro dele, e que esta angústia não era uma angústia que vinha e ia embora. Angústias do inferno se apoderaram de mim, enfiaram as garras em mim, e o resultado, ele diz aí: caí em tribulação e tristeza. Tribulação é um peso, e a alegria foi embora da vida dele. Irmãos amados, às vezes, e não obstante sermos homens e mulheres de Deus, de conhecermos a Deus, de orarmos a Deus, de termos vitórias com Deus, estamos também sujeitos a ataques de fora e angústias de dentro. Há momentos na vida em que também caímos, e se você perceber, ele vai dizer no versículo 6, que ele não estava apenas caído, ele diz que ele estava prostrado, e há uma enorme diferença entre estar caído e prostrado. Quem está prostrado foi nocauteado, beijou a lona e não consegue se levantar. O que fazer nessas horas? Capitular-se à angústia? Desesperar-se? Rebelar-se contra Deus? Pôr em xeque o amor de Deus? Muitas pessoas naufragam, muitas pessoas se desesperam, muitas pessoas tiram a própria vida, muitas pessoas mergulham nas drogas. O que fazer quando você está encurralado por um problema maior que as suas forças, e você está sendo minado por dentro por uma dor que você não consegue resolvê-la, ou por uma enfermidade que você não encontra cura? Notem comigo que este homem vai usar uma palavra de ligação que é a chave para esse versículo. Versículo 4 ele diz: então, porque há momentos na vida que nós precisamos ir ao último furo da correia, a última volta do ponteiro, ao último degrau da descida, para nós nos voltarmos para Deus. Então eu invoquei o nome do Senhor.